considera um bom servo do Senhor Jesus? Esse é o estudo de número 840 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Jesus te abençoe grandemente. E veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Aquele que é bom servo do Senhor Jesus, ele é fiel ao Senhor e ele tem recompensa. Vamos ao nosso tema, vivendo como bons servos do Senhor. O nosso texto base está em 1 Pedro, capítulo 2, verso 16, que diz: considerando que sois livres, não useis a liberdade como pretexto para fazer o que é mal, mas vivei como servos de Deus. Por isso que é o tema, vivendo como servos de Deus. O nosso Deus, ele é tremendo, ele é maravilhoso e ele deu testemunho do servo dele, um servo fiel, e este é Moisés. Vamos conferir? Números capítulo 12, verso 7. Contudo, não é assim que procedo para com meu servo Moisés, o mais fiel dos servos de minha casa. Deus está testificando de Moisés para Arão e para Miriam, porque eles estavam se opondo a Moisés. E nós precisamos entender que Deus, ele requer fidelidade dos seus servos. Vamos entender que servo é igual a ter um dono. Servo também é escravo, ou seja, pertence a um senhor. E se pararmos para pensar, nós somos servos do Senhor, somos filhos de Deus, mas nós temos um Senhor. Por isso que nós somos servos ou somos escravos. Nós não pertencemos a nós mesmos. Nós temos liberdade, mas a nossa liberdade, ela é dependente do Senhor. A Bíblia fala que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Então, nem tudo nós podemos fazer. 1 Coríntios capítulo 7, verso 22 diz: pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. E da mesma forma, aquele que era livre quando foi chamado, agora é escravo de Cristo. E o servo, ele conhece o seu Senhor. O servo, ele sabe qual é a vontade do Senhor para a vida dele. E o servo, ele tem prazer em ter uma vida dedicada, em servir ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Tiago capítulo 1, verso 25. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo que empreender. Nós somos felizes, o Senhor nos faz prosperar, o Senhor nos abençoa, mas o compromisso do Senhor é para com aqueles que ouvem a palavra e que praticam a palavra dele. Antes nós éramos escravos do pecado. João 8,34, Jesus explicou-lhes: em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Mas como escravos do pecado, nós vivíamos para nos satisfazer, para satisfazer as nossas paixões carnais. Nós éramos desobedientes e a Bíblia fala que nós vivíamos na insensatez. Tito capítulo 3, verso 3, porquanto houve um tempo em que também nós éramos insensatos e desobedientes. Olha que interessante, vivíamos iludidos e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres, servíamos a maldade e a inveja, sendo desprezíveis e odiando-nos uns aos outros, mas com o sacrifício do Senhor Jesus, lá na cruz do Calvário, nós
nós fomos resgatados, nós fomos comprados e comprados por um preço valiosíssimo. 1 Pedro capítulo 1, verso 18 e verso 19, porquanto estáis cientes de que não foi mediante valores perecíveis como a prata e o ouro que fostes resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados, mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula ou defeito algum. O nosso Senhor nos resgatou, o nosso Senhor nos comprou, por isso que nós somos servos dele, por isso que nós somos sua propriedade exclusiva. A Bíblia fala que nós somos tesouro pessoal, agora somos servos do Senhor e nós vivemos para agradar a Ele, o nosso Senhor. Efésios capítulo 6, verso 6, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Não fazemos a vontade de Deus por obrigação, não, nós fazemos a vontade de Deus por prazer, nós fazemos de coração, queremos agradar o nosso Deus, queremos agradar ao nosso Senhor. Quem serve a Cristo tem recompensa da vida eterna. Paulo fala em Colossenses, no capítulo 3, verso 24, conscientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que estáis servindo. Tem pessoas que acham que porque é filho de Deus não é servo. Nós somos filhos de Deus, mas nós estamos sob o senhorio do Senhor, por isso que somos servos do Senhor. Quando nós aceitamos a Cristo como nosso único, como nosso suficiente Salvador, nós nos tornamos servos do Senhor, assim como o apóstolo Paulo mostra o desejo que ele tem de como servo, ele ser um servo fiel. Ele pertence ao Senhor e ele tem prazer em agradar ao Senhor. Por isso que diante das dificuldades, diante das lutas que Paulo passava, Paulo não se atemorizava. Paulo sabia que ele tinha um Senhor, que ele tinha um dono, assim como eu tenho um dono, assim como você tem um dono. O Senhor, o nosso amado Mestre Jesus, é Ele que é o nosso dono, é dele que nós somos propriedade exclusiva, é a Ele que nós servimos. E nós vamos ver o exemplo de dois homens que serviram ao Senhor, mas eles foram bons servos, eles foram fiéis, eles foram obedientes, eles serviam ao Senhor com inteireza de coração, com sinceridade. Vamos nos lembrar de Barnabé. Atos capítulo 11, verso 24 diz assim: porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Barnabé, três qualidades que nós vemos nesse versículo. Ele era um homem de bem, ele era cheio do Espírito Santo, ele era um homem que tinha fé, ele refletia a luz do Senhor, ele andava como filho da luz, ele dava frutos, e as pessoas, eles iam até Barnabé, porque eles viam em Barnabé as qualidades do fruto do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, verso 8 ao verso 10 diz: pois no passado, olha, antes de aceitarmos a Jesus, erais trevas, mas agora que nós aceitamos a Cristo, sois luz no Senhor. Aí Paulo fala: assim andai como filhos da luz, porquanto o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendei a discernir o que é agradável ao Senhor. Como nós precisamos ter discernimento para agradarmos ao Senhor, para fazermos o que o Senhor aprova. Barnabé, ele fazia o que agradava a Deus, e Deus usava Barnabé. Barnabé era um servo obediente, ele era um servo fiel. Ao ele ser enviado a Antioquia, ele mostrou a importância para os irmãos deles
permanecerem firmes, deles serem perseverantes, porque o nosso Jesus nos ensina que precisamos ir até o fim para sermos salvos. Atos capítulo 11, verso 23, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração, perseverança, com o propósito de agradar a Deus, de servir a Deus com coração sincero, como servo do Senhor. Barnabé testemunhou da conversão de Paulo aos discípulos, enquanto os discípulos estavam com medo de Paulo, porque Paulo, antes de se converter ao Senhor Jesus, ele era um homem que perseguia os cristãos a ponto de levá-los à morte, e Barnabé, ele não se acovardou, ele acolheu Paulo e ele levou até os discípulos e testemunhou sobre a conversão verdadeira de Paulo. Atos capítulo 9, verso 26 e verso 27, e quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Saulo, na linguagem em hebraico, era o nome, e Paulo era em grego. E como servo do Senhor, Barnabé, ele não tinha rivalidade com Paulo, não. Ele não disputava com Paulo quem falava melhor, quem orava melhor, quem era mais espiritual. Ao contrário, Barnabé sabia que tanto ele como Paulo eram cooperadores para o reino de Deus, como temos a aprender com este homem. Atos no capítulo 11, verso 25 e verso 26, que diz: e partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia, e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. A igreja em Antioquia estava formada. Barnabé buscou a Paulo para que juntos pudessem trabalhar em prol do reino de Deus, para que juntos eles pudessem fazer a obra do Senhor como servos de Deus, usados por Deus através do Espírito Santo. Outro homem que nos dá um exemplo muito bonito, um exemplo de um bom servo, um homem fiel, foi escolhido como diácono pelos apóstolos, e diácono significa servo. Vamos lá? Este era Filipe, um homem cheio do Espírito Santo. Ele tinha boa reputação, ele tinha sabedoria. Os apóstolos o escolheu para que fosse distribuído o alimento entre as viúvas cristãs lá em Jerusalém. Também Filipe era um dos 70 discípulos enviados por Jesus. Lucas capítulo 10, verso 1, e depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face de 2 em 2 a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Eles foram usados pelo Senhor. Enquanto os irmãos estavam sendo perseguidos por Paulo lá, antes da conversão de Paulo, Filipe não se amedrontava, ele pregava em Samaria com ousadia, ele não ficou atemorizado, ele não ficou paralisado. Atos capítulo 8, verso 5 diz: e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. A mensagem de Filipe era a mesma mensagem de Paulo, era a mesma mensagem dos apóstolos. Eles falavam a mensagem da cruz de Cristo, a mensagem da salvação, a mensagem do Evangelho. Atos 8:12 diz assim: mas como
como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tantos homens como mulheres o evangelho. Ele tinha o respaldo do Espírito Santo, era a mensagem da cruz de Cristo e muitas almas se rendiam ao Senhor. Filipe era um servo cheio do Espírito Santo, ele era usado por Deus. Atos capítulo 8, verso 6 diz assim: e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. O Espírito Santo, ele agia através de Filipe, e Filipe pregava a multidões. Filipe, cheio do Espírito Santo, falava do amor do Senhor, falava de Jesus Cristo. Atos capítulo 8, verso 7, o verso 8: pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. A pregação do evangelho da cruz de Cristo, ela trazia esperança, ela trazia alegria, porque no nome do Senhor Jesus acontecia milagres, espíritos imundos saíam, e o Senhor agia através dos seus discípulos, através de Filipe, um bom servo de Deus, um homem que era obediente, mas era um homem que também era atento à voz do Senhor. Atos capítulo 8, verso 26 e o verso 27, e o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Era tempo de festa, as pessoas elas iam de todos os lugares para Jerusalém para adorar o Deus Todo-Poderoso. E Filipe, ele estava pregando para multidões, as pessoas estavam se alegrando, mas o nosso Senhor é o Deus que dá valor para uma alma. E o que o Senhor fez? O Senhor falou com Filipe, falou: levanta-te, vai lá, desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Imagina se Filipe fosse contestar, se Filipe falasse: mas Senhor, aqui muitas pessoas estão vindo para ti. Mas não, um bom servo não contesta o seu Senhor. E Filipe foi, e Deus o usou de uma forma maravilhosa. Ele foi, levou a mensagem da cruz de Cristo para uma pessoa. Era justamente um etíope, ele era eunuco, ele era mordomo-mor lá de Candace, da rainha dos etíopes. E se você observar, para Deus, uma alma é muito valiosa. Filipe era um servo obediente. Filipe tinha disposição para pregar o evangelho. Ele, para alcançar um mordomo de Candace, ele precisou correr para conseguir falar com ele, mas ele tinha disposição de falar de Jesus. Atos capítulo 8, verso 29, o verso 30, que diz: e disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu o que lia o profeta Isaías e disse: olha a abordagem de Filipe, entendes tu o que lês? Deus deu estratégia de abordagem para Filipe. Filipe conhecia as escrituras e ele explicou para o mordomo-mor sobre Jesus Cristo lá no livro de Isaías. E o mordomo-mor, ele se rendeu aos pés do Senhor e ele foi batizado por Filipe. Filipe, ele não era acomodado. Filipe estava disposto a fazer a obra do Senhor como um bom servo. Ele foi um bom servo, foi usado por Deus e ele teve uma experiência maravilhosa. Ele não contestou o Senhor e olha o que
aconteceu? Atos capítulo 8, verso 39, e quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Imagina, Filipe e o eunuco lá. O eunuco tinha acabado de ser batizado. Aí ele olha, cadê Filipe? O Espírito Santo o tinha arrebatado. Filipe foi usado pelo Senhor porque ele tinha disposição de falar do Evangelho, de pregar, de falar do Senhor, e a todos os lugares que ele ia, ele falava de Cristo, ele falava do seu Senhor. Atos capítulo 8, verso 40, e Filipe se achou em Azoto e indo passando, anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Segundo alguns estudiosos da Bíblia, Filipe, o evangelista, se tornou o bispo na cidade de Trales, e a Bíblia mostra que a família de Filipe era também uma família que servia ao Senhor. Eu vou começar a concluir. Nós vimos dois exemplos que nos mostram bons servos, pessoas que não viveram para si ou para a sua glória, mas viveram para servir e manifestar a glória do Senhor entre os homens. Eles foram guiados pelo Espírito Santo e eles ouvirão naquele dia o que você quer ouvir do nosso Senhor, que está em Mateus capítulo 25, verso 21, que diz: respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Que possamos ser bons servos do nosso Senhor, que possamos trabalhar para a glória do nome dele, com um coração dedicado, com um coração sincero, nos lembrando sempre, nós estamos sob o senhorio do nosso Jesus Cristo. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante para a tua vida, faça os seus comentários aqui no nosso canal, compartilhe o nosso vídeo nas redes sociais e dá o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no nosso canal, eu te convido para que se inscreva. Que Jesus te abençoe grandemente e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.